Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre almas gêmeas, né, e a união entre as almas, né, que é uma pergunta que já me fizeram lá no Instagram algumas vezes e eu acabei resolvendo fazer um vídeo sobre esse tema, né, já que é um tema tão curioso assim. Então, eu vou utilizar uma fonte espírita, né, como base de informação, né, que é o Livro dos Espíritos, né, mas também eu vou estar mostrando um pouco da minha visão, né, do que eu penso a respeito, né, que não chega a ser tão diferente assim do que o Espiritismo ele mostra pra gente, né, através do livro do Allan Kardec. Então, bora lá começar o vídeo de hoje. A teoria das almas gêmeas, né, para quem não sabe, defende que duas almas elas foram criadas juntas, né, desde a sua origem e que elas estão destinadas a se unirem, né, em diversas vidas, né, por diversas encarnações. Então, eu vou começar falando, né, sobre o que o livro dos Espíritos ele mostra para a gente sobre isso, tá? Mas eu não vou estar lendo as perguntas aqui, né? Eu vou trazer mais como um texto, né, para não ficar um vídeo muito cansativo, né, nem de pergunta e resposta, né? Mas quem quiser também se aprofundar sobre esse tema, pode estar lendo o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, né? Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, né? Metades eternas, que é a pergunta 291 até a pergunta 303. Então, para a gente começar, né, a gente tem que entender que, como os seres humanos, né, os espíritos, eles também desenvolvem laços afetivos, né? Só que, enquanto o homem encarnado, muitas vezes ele acaba criando laços baseados mais na aparência física, né, ou algumas vezes pelo que as pessoas têm, né, pelo que a pessoa possui, né, e muitas vezes também pelo status pessoal daquela pessoa, né, pela pessoa ser importante, né, na sociedade, né? E já para os espíritos, essa afinidade ela surge através da simpatia geral, né? Que acaba sendo baseada na semelhança de pensamento, né? Na semelhança de sentimento e dos objetivos. Então, os espíritos que vibram em uma frequência semelhante, eles tendem a se atrair e acabam formando laços de amizade, né? Laços de amor e companheirismo. E os laços que unem os espíritos, né, eles acabam sendo mais fortes quando eles estão sem o corpo físico, quando eles estão sem um corpo material, sem a vida carnal deles. Porque quando a gente está encarnado, a gente acaba tendo muitos vícios, né, das paixões, né, como ciúmes, como a possessividade, como o orgulho. E quando a gente está no plano espiritual, esses vícios eles acabam não sofrendo tanta influência, né, como na matéria. Porque sem a barreira do corpo físico, os espíritos eles podem se comunicar, né, de forma mais simples e de forma mais direta, acessando a pensamentos e sentimentos uns dos outros, né, com muito mais clareza, né, sem aquela máscara que a gente esconde, né, no nosso verdadeiro ser. E o ódio, ele acaba sendo só encontrado, né, nos espíritos mais atrasados, né, nos espíritos mais impuros. Porque o ódio, ele não é uma característica natural do ser, né? Ele não nasce com a criação do espírito. Ele surge por causa das nossas más inclinações, né? Por causa dos nossos vícios, né? Através da nossa ignorância, né? Através do nosso egoísmo. E por esses espíritos inferiores estarem presos a essas vibrações inferiores, eles acabam alimentando, né, o ódio como forma de se sentirem superiores aos outros, né? Ou também de obter vantagens para si mesmo. Então essa classe de espíritos, eles podem influenciar os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos, né? Gerando discórdia e sofrimento. E através das sugestões, né, que eles vão soprando nos nossos pensamentos, né, e das obsessões que eles vão fazendo, eles podem iniciar um conflito entre as pessoas, né, alimentando às vezes rivalidade, né, que acabam fragilizando os laços fraternos. Só em espíritos mais atrasados, né, acabam conservando a mágoa, acabam conservando o ressentimento, né, um do outro, né, depois que esses espíritos eles acabam desencarnando. Só que à medida que a gente vai se purificando, né, a gente vai perdendo esses sentimentos, né, vai se desfazendo esses vícios negativos que acabam dando lugar à compaixão e à compreensão. Né? Se existe alguma rivalidade, né, que foi gerada, né, uma inimizade, e essa inimizade ela foi causada por algum interesse material,
isso acaba perdendo, né, a sua relevância, né, no plano espiritual. Porque quando a gente perde o nosso corpo físico, a gente acaba se libertando muito das vibrações inferiores da matéria, né? E os espíritos, eles acabam não se importando mais, né? Ou pelo menos não tanto com os com os bens materiais, né? E acabam reconhecendo que existem vaidades nessas motivações. E quando a gente percebe isso, a antipatia, a discórdia, né, acabam se tornando ausentes. E os espíritos, eles acabam se aproximando, né, com uma naturalidade. E até mesmo, muitas vezes, pelo prazer, né, de estar presente com o outro. E é lógico que eu estou falando aqui, né, não é uma regra geral, né, porque tem muitos espíritos, né, que são tão apegados a matérias ainda que eles vão manter as suas vibrações, né, quando desencarnam. E às vezes esses espíritos nem perceberam, né, que já desencarnaram. Agora, se essa discórdia entre os dois espíritos não for proveniente de algo material, né, mas sim por alguém ter praticado um ato de maldade um contra o outro, né, essas lembranças, né, desses atos maus, eles podem acabar se tornando um obstáculo entre esses espíritos. E aí já não vai mais existir a simpatia um pelo outro. As lembranças de ofensas, né, de traições ou de qualquer outro ato que cause essa dor, esse sofrimento, ele pode acabar gerando um ressentimento de mágoa e até mesmo de ódio entre os espíritos. E esses espíritos, né, que sofreram, que passaram por esse tipo de problema, eles podem ficar presos ao ódio e à vingança, né? E acabam guardando esse ressentimento do mal que sofreram. Isso pode fazer com que esses espíritos eles acabem perseguindo, né, a gente e até mesmo em outras existências, né, caso a gente tenha feito algum mal para eles. Então, eles buscam retribuir esse sofrimento que a gente causou neles, né, que são os famosos obsessores. Mas a gente se pergunta, né, como é que Deus, né, tão bondoso, tão generoso, ele permite que isso aconteça? Né? E a resposta é simples, porque a lei divina ela é justa, né? Ela permite que isso aconteça para a gente poder aprender com os nossos próprios erros, né? E pagar pelo que a gente já fez. E só duas coisas vão fazer com que esses espíritos eles se afastem da gente, né? Que é o arrependimento, né? Sincero, lógico, e o trabalho no bem. Então, a gente se arrependendo e a gente trabalhando no bem, né? Ajudando o próximo, pensando no próximo, né? Mesmo que o espírito obsessor ele não queira, ele vai acabar se afastando. Porque a gente, quando pensa no próximo, quando a gente pratica o bem, a gente consegue mudar a nossa frequência, né? A gente muda a nossa vibração. E, consequentemente, né, a gente acaba recebendo uma proteção extra dos nossos amigos invisíveis. Então, a gente consegue ver até agora que existe uma conexão entre os espíritos, né? Mesmo ela sendo boa ou ruim. Né? A gente percebeu que os espíritos eles se conectam pelo sentimento e através dos pensamentos. Né? E como eu já falei, né, no plano espiritual, ela não dá para colocar uma máscara para a gente disfarçar quem a gente é. Né? Porque a gente é o que a gente vai ser mesmo, né? O que a gente é. A nossa verdadeira natureza ela fica escancarada, né, para quem quiser ver. Então, se você é uma pessoa que gosta de enganar aqui no plano material, né, na Terra, encarnado, enquanto encarnado, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando desencarnar. Porque lá você não vai conseguir fazer o mesmo, né, o que faz aqui. Então é melhor a gente ir tentando melhorar aqui, né, para quando a gente chegar do outro lado, né, no plano espiritual, a gente não ficar com as más companhias, né, com os espíritos que dividem os mesmos pensamentos. E por a gente não conseguir esconder o nosso verdadeiro eu, né, o nosso verdadeiro ser, toda a afeição que se dá no mundo espiritual, ela acaba sendo genuína, acaba sendo verdadeira, né, com base nos valores e sentimentos verdadeiros. Então, os espíritos, eles criam uma simpatia mútua, né, por causa da igualdade, né, na forma de pensar e agir. E toda a afeição superficial, né, que deu o início aqui na Terra, enquanto a gente está encarnado, né, por um fator material, né, por um fator físico, ela acaba desaparecendo após a morte. Né? Então, a gente pode observar que depois que a gente vai ficando velho, né, a gente vai perdendo, vai se distanciando, né, daquelas amizades que a gente tinha enquanto a gente era mais jovem. E isso não se dá só pela falta do tempo que a gente fica, né, mas também se dá pelos nossos interesses que acabam mudando com o tempo. Na pergunta 298 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele perguntou se as almas que devam se unir, né, estão desde as suas origens
predestinada a essa união e cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua outra metade, né? A que fatalmente um dia se reunirá? E essa é a pergunta de milhões, né? Que todo mundo quer saber. E os espíritos responderam, né, que não existe nenhuma união de duas almas, né? Então, não existe nenhuma união pré-determinada entre as duas almas, né? Quando a gente acredita que existe uma alma que seja a metade da nossa, a gente acaba perdendo a nossa liberdade e o nosso poder de escolha. Existe uma união entre os espíritos, né? Porque todos nós somos criados por Deus e a gente emana, né, da mesma fonte divina. Só que mesmo que os espíritos eles estejam unidos pela nossa essência, né, os espíritos eles se distinguem pelo seu grau de perfeição. Então, os espíritos que já alcançaram um nível mais elevado na evolução moral e intelectual, ele acaba ficando mais unido entre si. E os que ainda se encontram em um estado mais rudimentar, né, de desenvolvimento, eles acabam apresentando uma união menos profunda até. Então, até agora, a gente pode observar que tudo muda muito, né, quando a gente fala do nível de evolução em que o espírito ele se encontra, né? Porque o seu grau de evolução determina muitas coisas, né? Inclusive o grau de afinidade que ele possui com outros espíritos. Espíritos de categorias semelhantes, eles vão acabar se atraindo, né, e se unindo pela afinidade natural, né, pela simpatia do pensamento. E espíritos em categorias diferentes, eles acabam tendo mais dificuldade, né, em se relacionar e de se compreender. É muito parecido, né, com o que acontece aqui entre os encarnados, né, aqui na Terra. Só que o problema daqui é que existe essa máscara que acaba dificultando da gente conhecer de imediato, né, como as pessoas elas são realmente, né? E a gente acaba só conhecendo aquela pessoa, né, com o tempo. E às vezes, né, muitas vezes até, as pessoas podem acabar enganando a gente pela vida inteira, né, sem que a gente perceba que aquela pessoa é de outra forma, sem ser aquela que ela apresenta. E o conceito de almas gêmeas sugere que existe um único ser destinado a ser o par do outro. Então, dentro desse conceito, né, só existe um par perfeito para a gente. Só quando a gente aceita isso, a gente acaba aceitando que a gente acaba sendo seres incompletos, né? Que a gente só se tornaria completo depois que a gente encontrasse a nossa outra metade. Porque cada um de nós, né, somos seres individual e indivisível, como a nossa própria história e jornada evolutiva. Se um espírito ele tivesse que completar um ao outro, a gente perderia a nossa individualidade, né? Nas esferas mais elevadas, onde os espíritos eles já atingiram a perfeição, todos os espíritos acabam se unindo reciprocamente, né? Mas eles estão unidos pela afinidade que existe entre si, porque eles compartilham os mesmos valores, né? Os mesmos interesses, né? Os mesmos objetivos, né? Mas sem perder a sua individualidade. Já na pergunta 301, né, do Livro dos Espíritos, os espíritos acabam respondendo, né? Se um tivesse que completar o outro, ele perderia a sua individualidade. E isso acaba mostrando a importância da gente preservar a nossa individualidade, né? E essa resposta acaba mostrando para a gente, né, que os espíritos eles não se completam. Só que muitas vezes os espíritos eles acabam sendo tão parecidos, né, nas suas ideias, nas suas crenças, nos seus atos, que muitas vezes eles parecem um só. E é por isso que existem as famosas falanges que a gente tanto escuta, porque os pensamentos, né, os atos e as vontades desse grupo de espírito, né, que cria essa falange é a mesma, né? Eles possuem os mesmos objetivos em comum, né? Já nas esferas inferiores, os espíritos eles não conseguem, né, manter essa união, vamos dizer assim, né? Porque eles acabam mudando muito com o tempo. É porque todos eles ainda têm que passar por uma grande jornada evolutiva. Com o passar do tempo, os valores, né, os interesses, né, os objetivos desses espíritos, né, mais inferiores, eles vão alterando, né, e nem sempre no mesmo ritmo um do outro. Então acaba sendo difícil manter uma afinidade, né, com os mesmos seres, né, quando a gente fala de espíritos inferiores. Então, quanto mais a gente progride a nossa sintonia com aqueles espíritos, né, que ainda se encontram em estágios evolutivos menos avançados, vamos dizer assim,
acaba diminuindo. Isso faz com que acabe gerando uma separação entre os espíritos, né? E faz com que os espíritos que estão buscando evoluir, né, busquem novas conexões, né, mais adequadas ao seu nível de desenvolvimento. E isso não acontece também aqui, né, com a gente, né, com os seres encarnados, né? Quantos amigos a gente acabou perdendo, né, o contato porque nossos interesses ou até o interesse deles mudaram ao longo da vida, né? E até mesmo nas nossas relações amorosas aqui na Terra. A gente pode se conectar com as pessoas por 3 fatores, né? A primeira é através da aparência física, né, que geralmente quando acontece isso, esses relacionamentos eles acabam não sendo muito duradouros, né? Porque o interesse que atraiu essas pessoas acaba sendo superficial, né? Que infelizmente é a maioria dos relacionamentos, né, nos tempos atuais. Porque a gente vive em um mundo materialista. Então as pessoas buscam o lado material, né, o lado físico em um relacionamento. Já o segundo é pela igualdade de gosto, né? Quando as pessoas gostam de fazer as mesmas coisas, né? Quando as pessoas gostam de ler o mesmo livro, quando elas gostam de assistir os mesmos filmes, né? Quando elas gostam das mesmas comidas, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa, né, que faça unir um casal. Só que esse também tende a não durar muito tempo, né? Geralmente dura mais tempo do que os casais que eles estão juntos só pela aparência, né, pela aparência física. Só que a gente, só que só que por a gente mudar muito com o tempo, então nossos gostos mudam muito também, né, com o tempo. E acabam perdendo essa conexão, né, entre os parceiros, porque essa conexão ela acaba sendo baseada em afinidades transitórias. Em terceiro lugar, né, existe uma conexão que une o casal, que é o propósito da vida, né, o propósito de vida, né, atitudes de generosidade, os mesmos sonhos, né, porque isso não vai mudar com o tempo, né, porque a pessoa que ama a bondade, que ama a justiça, né? Que as pessoas não vão deixar de ser boa ou vão deixar de ser justa. Pelo contrário, geralmente as pessoas elas tendem a aumentar essa bondade, elas tendem a aumentar essa justiça dentro delas. Então, quando isso une um casal, né? Geralmente esse casal eles ficam juntos de forma duradoura. Mas resumindo, né, sobre a teoria das almas gêmeas, né, vai existir pessoas que vão defender a ideia de espíritos se completarem, né, unindo suas características, né, para poder formar um todo mais harmonioso. Só que essa visão ela acaba sugerindo que um espírito possui atributos que o outro não, né, que o outro espírito não possui. Só que se a gente pensar que é a simpatia entre os espíritos que seja, né, o resultado de uma identidade perfeita, né, onde esses espíritos simpáticos compartilham os mesmos valores, compartilham as mesmas crenças, né, e os mesmos interesses, né, em comum, né, em um nível mais profundo, a gente percebe que a simpatia surge quando existe uma profunda conexão entre as suas essências. E isso se dá, né, porque a verdade ela acaba sendo uma só. E quando a gente atinge um patamar na nossa evolução, isso faz a gente perceber que só existe um caminho. Mesmo que eu tenha uma verdade, você tenha uma outra verdade, né? Que para gente seja verdade, vai chegar uma hora em que eu ou você a gente vai perceber que a nossa verdade ela não está completa ou que ela não é a verdadeira verdade, né? E se ela não está completa, ela não vai ser a verdade verdadeira, né? Como a gente diz quando a gente é criança, né? Porque muitas vezes o que a gente considera como verdade, a gente acaba sendo influenciado, né, pelas nossas próprias experiências, né, pelas nossas próprias crenças e muitas vezes nossas perspectivas. Isso quer dizer que mesmo que duas pessoas passem pelas mesmas experiências, né, da mesma forma, tudo da mesma forma, a interpretação e a conclusão sobre essas experiências, né, pode ser diferente. Então, todos os espíritos simpatizam por um outro espírito do mesmo grau de elevação que aquele espírito ele se encontra, né? Não só na igualdade dos sentimentos, né, e pensamentos, né, mas também na igualdade do conhecimento que aquele espírito ele já adquiriu. E esse conceito, né, que o livro dos Espíritos ele mostra para a gente, né, nas perguntas 291 a 303, acaba mostrando que um dia todos os espíritos eles vão se tornar espíritos simpáticos, porque todos os espíritos eles possuem a potencialidade, né, de progredir, né, e de alcançar esferas mais elevadas. E essa progressão ela se dá pelo aperfeiçoamento moral e intelectual,
né, conforme a gente vai superando, né, os desafios e as provas que a gente vai escolhendo, né, passar durante as encarnações. E à medida que um espírito de uma esfera inferior ele progride, aumentando a sua vibração, né, a chance de reencontrar um espírito que já está em uma esfera mais elevada aumenta. Né? Se esse espírito que estiver em uma esfera mais elevada, ele não conseguir suportar bem, né, com as provas que ele teve que ele foi submetido, né? Então ele vai acabar estagnando com o seu progresso. E não é só isso, né? O espírito que vivia em uma esfera mais atrasada, ele pode ultrapassar o espírito que vive hoje em uma esfera mais elevada, né? Se esse que já vive na esfera elevada também estagnar nas suas provações. É como dois espíritos hoje que são simpáticos, eles podem deixar de ser simpáticos, né? Caso um deles também acabe estagnando e o outro continua progredindo. Então, fazendo um resumo geral, né, os espíritos simpáticos, eles são aqueles espíritos que possuem afinidade entre si, né, que compartilham os valores, né, que compartilham os interesses, né, e os objetivos semelhantes, né, que têm objetivos semelhantes. E essa conexão profunda, ela acaba desenvolvendo laços afetivos, né? E já o conceito de alma gêmea sugere a existência de um único ser que está destinado a ser o par perfeito da outra pessoa, né, eternamente. Só que essa crença acaba implicando que somos seres incompletos, né, que a gente só ficaria completo quando a gente encontrasse a nossa outra metade. Eu particularmente não acredito na existência da alma gêmea, né? Acredito mais em almas afins, né? Como o Livro dos Espíritos ele mostra para gente. É por isso que eu quis utilizar ele como uma base de informação, né? Para fazer o vídeo, né? Agora, uma alma que foi criada uma para outra, né? Dentro do que eu acredito, né? Acho que seja muito difícil de existir isso, né? Ainda mais depois do Livro dos Espíritos mostrar vários pontos, né, que acabam deixando isso bem claro para a gente. Quanto mais a gente melhorar moralmente, né, mais difícil fica da gente encontrar uma pessoa, né, com a nossa frequência, porque no mundo que a gente vive, né, tem muitos, tem menos gente, né, vamos dizer assim, com uma frequência equilibrada do que com uma frequência mais desequilibrada. É por isso que é importante a gente manter uma frequência boa, né, e tomar cuidado com a nossa carência. Porque muitas vezes a gente acaba se relacionando com uma pessoa, né, que a gente sabe que não tem nada a ver com a gente, né, mas por a gente estar carente, a gente acaba se apegando àquela pessoa. E o Espiritismo ele reconhece a importância do amor, né, e das relações interpessoais, né, na nossa evolução espiritual. Né? A busca por um parceiro com que a gente possa compartilhar a vida, né, e construir uma relação feliz e duradoura, ela é natural, né, e é válida para o Espiritismo. Só que essa busca, ela não deve ser baseada na crença, né, em uma alma gêmea, né, em uma alma predestinada, né, mas sim na construção de relações saudáveis e autênticas, né, baseada, sim, na afinidade, né, no respeito e no amor mútuo. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo, né, sobre um tema que as pessoas acabam tendo muito interesse, né, e acabam me perguntando muito, né, também minha opinião sobre isso. E acabei preferindo fazer um vídeo, né, para mostrar um pouco da minha visão, né, a visão que o Espiritismo ele passa para a gente sobre esse tema. Então, agradeço a todo mundo que chegou até o final do vídeo, né, e aguardo vocês então no próximo vídeo. E se quiserem também que eu fale sobre algum tema específico, né, deixa aqui nos comentários embaixo, que assim que eu for conseguindo fazendo, eu vou fazendo os vídeos, beleza, pessoal? Então, valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.